Abriram aí em Efésios capítulo 4? Esse texto, desde o início, ele tem sido o nosso ponto de partida. É um texto que o apóstolo Paulo explica o funcionamento dos dons e o papel disso na igreja de Jesus. Vamos retomar esse texto. Eu disse para vocês que a gente iria retomar em alguns momentos, né? Efésios 4, a partir do verso de número 11, diz assim: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? O propósito desse curso, meus irmãos, é que a gente não só aprenda essas coisas, mas que a gente faça um registro. Estamos gravando aí em vídeo, alguns irmãos que não podem assistir, estão assistindo depois, aqueles que estão trabalhando nesse momento, mas a ideia é que você possa usar esse material depois para formar líderes na sua célula, e não só líderes, mas a equipe inteira da sua célula. Uma coisa que eu senti muito forte no meu coração quando a gente começou esse trabalho foi o seguinte: eu ia fazer um treinamento só com líderes de célula, e eu entendi que não são só líderes de célula que precisam saber disso, que a igreja inteira precisa saber, que todo mundo precisa entender o seu papel. Em uma célula, por exemplo, quando você pensa que só o líder ele tem um papel a desempenhar, ela não funciona direito. Agora, no momento que a gente entende que cada um tem um papel a desempenhar, não é? A igreja de Jesus é edificada, é isso que o texto nos ensinou. Então a gente começou esse curso aprendendo que o coração de missões é a igreja local. Que se em uma determinada região existe uma igreja de Jesus, essa igreja planta a cultura do reino. Essa igreja prega o evangelho do reino de Deus. Essa igreja alcança os perdidos. E quando essa igreja envia um missionário, o que esse missionário faz quando chega em um determinado local? Ele planta uma igreja. E essa igreja começa a fazer o trabalho. E esse é o ciclo que nós temos da obra missionária. Por isso é importante a gente entender bem o papel da igreja local e o seu papel dentro da igreja local. A gente aprendeu por esse texto na última aula a respeito do que acontece quando cada um exerce o seu papel. Todas as estratégias missionárias, elas são válidas. Se você consegue ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus, está valendo. Só que a Bíblia mostra para a gente que a igreja cresce sem precisar de muita firula, sem precisar inventar muita moda. Com o simples fato de cada membro da igreja cumprir o seu papel. Aqui fala, por exemplo, do ministério dos evangelistas, do ministério dos profetas, do ministério dos apóstolos. Quando cada um desses, ele cumpre o seu papel, de maneira natural as coisas vão acontecendo. A igreja ela vai se desenvolver, e quando a gente fala desse desenvolvimento à luz desse texto, a gente entende que o apóstolo Paulo está falando tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Tem igreja preocupada com o número, não é esse o nosso caso. Tem igreja dizendo, a gente cresce em qualidade, não estamos preocupados com o número. Também estão errados, porque biblicamente falando, quando a igreja ela cresce em qualidade, naturalmente, ela alcança os perdidos. Então você entendendo que cada crente exercendo o seu chamado em Deus, o seu dom espiritual, o seu ministério, a igreja ela vai se desenvolver e você vai ser edificado. Existe uma outra coisa que a gente precisa entender, que está aqui nesse texto. O corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que isso significa?
não é só cada um fazer o seu papel. O texto não fala que é simplesmente cada um operar dentro do seu ministério. O texto fala que o corpo inteiro precisa estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. E o que isso significa, meus irmãos? Que se o corpo, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério, mas eles não trabalham bem em equipe. Eles não funcionam bem como corpo, eles não estão ligados realmente um ao outro. Vai tudo por água abaixo. Eu pude ver isso estudando várias histórias, né? tanto na Bíblia quanto na história da igreja, de situações, inclusive na história recente de igrejas que eu conheço e conheci, que começaram um grande trabalho, fizeram um grande ajuntamento de pessoas e de repente desmoronou. Por quê? Porque aquilo que devia ligar um ao outro não estava ligando um ao outro. Aquilo que devia dar coesão ao corpo não estava funcionando. Eu vou dar um exemplo para vocês de um avivamento que ficou muito famoso aí há um século para trás, um século e pouco, 1910, lá na rua Azusa, nos Estados Unidos. É o marco inicial daquilo que é chamado de movimento pentecostal contemporâneo, deu origem a muitas igrejas, como por exemplo a Assembleia de Deus do Brasil, começou a partir desse trabalho. Um trabalho marcado pela presença de Deus, um trabalho em que conta-se que numa certa noite encheram uma parede inteira, só de amuleta, cadeira de rodas, de gente que foi curada, simplesmente pelo mover de Deus que estava acontecendo ali. As pessoas tentavam ir para a igreja, um quarteirão antes da igreja já começavam a cair, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Um movimento realmente poderoso. E como que começou isso? Irmãos, num país em que existia igreja de brancos e igreja de negros, de repente estava ali tudo misturado. Negros e brancos, um pregando para o outro, um convivendo lado a lado, numa igreja só, num corpo só. E onde os irmãos vivem em união, o que a Bíblia diz? Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É um princípio espiritual estabelecido desde lá do Antigo Testamento. Por isso o poder de Deus se manifestou tão forte ali naquele local. É claro, os irmãos também buscando bastante. Mas aí, meus irmãos, o que aconteceu? Onde foi parar esse movimento? Eu digo para vocês o triste da história, que pouca gente sabe. Mas eu estudando o assunto, eu descobri um irmão contando o seguinte: chegou um momento que uma pessoa deu a seguinte ideia: eu acho que os negros, eles têm o jeitão deles de falar, eles vão conversar melhor com os negros, vão falar de Jesus melhor para os negros. E os brancos, eles falam de Jesus melhor para os brancos. Então começaram a separar de novo. Aí o que aconteceu? Saiu a presença de Deus daquela forma que estava, acabou o avivamento. Tipo assim, vocês vão dividir, é isso? Ah, então tá bom, estou tirando meu carro. Irmãos, quantas igrejas, inclusive em células como a nossa, elas começam a se desenvolver, e aí começa aquele choque de vaidades entre irmãos. Minha célula é maior do que a sua, né? A pessoa está chegando para a igreja, vai vir para a minha célula. Acabou, matou o povo. Deus não se agrada dessas coisas. Ele vai lá e tira o time dele de campo, literalmente. Vocês sabiam, por exemplo, que tem célula aqui da nossa igreja que é maior do que muita igreja que tem aqui no nosso bairro, congregando, com ponto alugado e tudo, com culto todo domingo? E aí o que acontece com isso? Em algumas igrejas a pessoa bate o olho nisso e começa assim, vai descer. Não, só a minha célula é maior do que esse trabalho. E quando a pessoa começa a se tornar supervisor de célula, a célula dela multiplica e os discípulos dele começam a ter várias células. Aconteceu inclusive com a igreja do pastor Poyong Chola na Coreia, hoje a maior igreja do mundo. Os líderes formados ali por eles começavam a dividir o grupo. Não, agora eu tenho aqui 150 pessoas debaixo da minha liderança, eu vou abrir a minha própria igreja. E saía fora em rebeldia, porque a ideia, meus irmãos, é crescer mesmo, é abrir outros trabalhos. Mas o que motivava não era isso. Eles não queriam multiplicar o trabalho, eles queriam dividir o trabalho. E meus irmãos, a gente precisa entender que a igreja de Jesus, ela não funciona desse jeito.
Não é assim que as coisas são. Existe um princípio, que é o motivo da aula de hoje, que para uma igreja funcionar, a gente precisa entender. Um princípio chamado aliança. Vamos repetir? Aliança. O pastor Clériston, toda vez que ele vai celebrar um culto de casamento, ele explica aquele negocinho do anel, né? Explica o significado da aliança. Explica que aliança é diferente de um contrato, que um contrato, um dos lados quebra a cláusula, aí você vai lá e pronto, eu não sou mais obrigado a cumprir um contrato, mas uma aliança é diferente. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar: aliança no Senhor eu tenho com você? Aliança no Senhor eu tenho com você. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós temos uma aliança uns com os outros. O sangue de Jesus fez com que a gente entrasse todo mundo para a mesma família. Isso é uma tecla que eu venho batendo desde o início do nosso curso, dizendo, por exemplo, sobre essa onda de desigrejados que nós temos no mundo moderno, que a gente não vira as costas para a família da gente porque tem um problema. O seu marido foi lá e largou um copo em cima da estante da sala. Você vai largar os seus filhos e o marido para trás e vai caçar seu rumo? Não. Você senta, conversa pela 1000ª vez. Perdoa outra vez, não é assim? Não vai morrer por causa disso. Igreja, meus irmãos, é desse jeito. O problema é que a gente vive num mundo em que as pessoas cada vez mais, elas estão correndo de responsabilidade. Você vê gente, por exemplo, que tem tudo que um casal tem, mas não quer assumir o outro no sentido completo e se casar com a pessoa porque, não, aí já é um nível de responsabilidade demais. Tem gente que não quer nem namorar mais. A minha geração pra cá, namorar era assim uma coisa extrema. O que o povo aí fora quer é só ficar, vai lá dar uns beijos na boca, dar uns amassos, uns esfregue e pronto. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade um com o outro. Se você for conversar com os adolescentes hoje, dessa geração, eles não conseguem imaginar começar a namorar uma pessoa sem ficar antes. Primeiro tem que fazer uns test drive, tem que dar umas experimentadas, né? Para depois, a mentalidade que Satanás colocou na galera é isso. E que mentalidade é essa? É a mentalidade da falta de responsabilidade. As pessoas não querem se apegar, e quando falam em se tornar membro de uma igreja, então, aí acabou, não é? Mas a gente precisa entender que não existe igreja sem aliança um com o outro. A gente vai passear em alguns textos bíblicos que eu considero fundamentais. Eu não vou ler todos para vocês, porque é quase que o Novo Testamento inteiro tratando desse assunto, da gente viver em unidade, da gente caminhar dessa maneira. Mas alguns eu considero imperdíveis para qualquer um que quer entender o que é essa aliança que nós temos, ou que nós precisamos ter um com o outro. Como são vários textos, se você é rápido de Bíblia, vai me acompanhando, mas se você é um pouquinho mais devagar, vai anotando, ou depois pega a gravação para você estudar melhor. Eu vou lendo aqui na minha versão. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é João 17. João 17, 20 e 21, nós lemos assim: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Abro um parênteses agora para situar vocês. Quem está dizendo isso, quando está dizendo isso, é Jesus. Um pouco antes de ser crucificado, ele está orando pelos seus discípulos. E olha o que ele fala: eu não estou pedindo simplesmente por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que um dia hão de crer em mim. Ele está falando assim: um dia o Rogério, lá em Nova Almeida, ele vai crer em mim. Quase 2000 anos para frente eu estou pedindo por ele. O Martinho, tantos anos depois, lá quase 2000 anos depois, é por ele que eu estou pedindo. Jesus estava orando por você. E olha o que Jesus está orando, continuando aí no versículo 21. Para que todos sejam um. Como assim para que todos sejam um? De que maneira ele estava falando? Ele explica: assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a gente deve ser um, isso é muito forte. Um com o nosso irmão.
aquele que também creu em Jesus, aquele que também é discípulo de Jesus com você, a gente deve ser um com ele, como o Pai e o Filho são um só. Você crê que Jesus é Deus? Amém. Como isso é possível, pastor? Nós somos tão diferentes. Ele fala, eles sejam um em nós. Só é possível você um com seu irmão da seguinte maneira: Alice está em Jesus. Amém. Ela vive em Jesus. Cariston vive em Jesus. Dessa maneira eles conseguem ter algo em comum. Eles conseguem ser um. E Jesus nesse momento ele traz uma revelação profunda. No meio dessa oração dele, que diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe o que ele está dizendo com isso? Que se você, Jussiel, for um com o Léo, for um com o irmão Carlos, se cada um de vocês for um com o seu próximo, o mundo vai crer. A maior estratégia evangelística, que é exatamente a mesma coisa lá, que Efésios 4 está dizendo, que se a gente viver isso, a igreja vai crescer. O que Jesus está dizendo é que o mundo vai crer. Uma porção de gente vai aceitar Jesus simplesmente de ver que vocês são um, que vocês se amam realmente e são um. A partir do momento que a igreja vive essa unidade, como eu disse, não precisa de muita firula. O próprio povo reconhece que a gente é discípulo de Jesus e crê em Jesus. Eu me lembro, eu aconselhando uma irmã que está muito distante da gente, ela está vivendo em outro país, inclusive, tem acompanhado essas aulas e vive num lugar muito complicado, de poucas igrejas muito desviadas da presença de Deus. E ela comentando de uma igreja que fazia muitos sinais e milagres, mas era um brigueiro sem fim. E aí ela falando: pastor, eu não entendo, como é que é isso? A Bíblia não diz que a gente iria reconhecer pelos sinais? Aí eu expliquei para ela: não, a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Mas o mundo vai reconhecer se a gente ama um ao outro, se a gente vive em unidade. Aí a gente sabe, porque sinal, meus irmãos, o próprio Jesus diz que falso profeta também faz, né? Gente enganando a si mesmo realiza milagres. Isso nunca foi segredo. Desde o início Jesus explicou que seria assim. Agora você fingir amor a longo prazo, você fingir ser um com o outro, não funciona. Uma igreja que você olha assim e está vivendo em amor, e você vai vivendo naquela igreja, 20 anos depois você descobre, era tudo mentira, estavam fingindo. Não tem como. Não tem como. Então entenda isso. Se você quer que a sua igreja cresça, entenda esse princípio espiritual. Você quer ganhar os perdidos, funcionando como igreja, a gente precisa ser um, em todos os sentidos, como o Pai é um com Jesus. Amém? Amém. Mateus 18, versículo 15 em diante. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Irmãos, poucas vezes Jesus se referiu à igreja usando inclusive essa palavra, tá? E aqui nesse texto, nós vemos aqui no versículo 17, ele falando claramente a respeito da igreja dele, de como ela deveria funcionar. Porque a gente virar e falar assim, basta todo mundo se amar, ok, mas a gente precisa de uma diretriz prática de como que a gente vai resolver algumas situações. Se eu viro para vocês e falo, como eu vou resolver o problema da violência no Brasil? É só todo mundo se amar. Amém, mas eu preciso de leis, não é? Eu preciso saber o que fazer quando uma pessoa matar o outro, roubar o outro, não é? Então Jesus ele dá diretrizes para a gente, como é que essas coisas vão funcionar na prática. Porque as pessoas se convertem
mas elas continuam vivendo no mundo. E a maior parte delas viveram muitos anos no mundo, aprendendo uma cultura do reino das trevas, egoísta, baseada na vingança, baseada na preocupação com a sua própria imagem. E Jesus vai ensinar uma coisa totalmente diferente. Eu posso falar nessa manhã com muita tranquilidade a respeito desse texto, porque essa igreja viveu momentos no passado de grande turbulência. Quando nós chegamos aqui para essa igreja tinha 10 anos de existência e já tinha se dividido 3 vezes, meus irmãos. E desde que nós chegamos, nós enfrentamos um espírito de contenda que era uma coisa horrorosa. E Deus me dava pregações voltadas para essa parte de comunhão. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todo ano, pelo menos uma vez, eu preguei nesse texto. E estava pregando aquilo que Deus mandava para ensinar, mas sempre tem aquela situação, como tem coisas acontecendo, e muitas vezes o pastor nem sabe, né? As pessoas sempre acham que o pastor está jogando uma piada para alguém, está mandando uma indireta do púlpito para alguém. Irmãos, eu falo com muita tranquilidade, a gente está vivendo um tempo de paz na nossa igreja. Glória a Deus, porque esse espírito de contenda tem sido derrotado a cada dia no nosso meio. E eu quero que vocês aprendam isso. Os novos que estão chegando, aprendam esse princípio de Jesus. E aqueles que forem chegando, que tiverem acesso a esse material, da mesma maneira, aprendam isso. E o que é isso, meus irmãos? Custe o que custar. Custe o que custar, como uma aliança sobre a sua vida. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Vai para o Facebook contar para todo mundo? Não. Junta o seu melhor amigo e vai desabafar porque ninguém é de ferro? Não. Vai, procura o seu irmão, entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Ah, mas é a minha mulher, não tem segredo com ela, vou desabafar com ela. Jesus não está abrindo esse precedente, ele está falando entre ti e ele só. Vai lá, resolve o seu problema. O seu irmão fez alguma coisa, você não tem que ir encher a paciência de outra pessoa, senão isso vai virar fofoca. Abrir porta para o diabo agir no nosso meio. Você vai lá entre você e o seu irmão, conversa. E se o seu irmão te ouvir? Amém, ganhou o seu irmão. Perceba que o objetivo não é provar quem está certo. Irmãos, a maior parte dos conflitos que eu administro entre irmãos na igreja, os dois estão errados e os dois estão certos. É tudo uma questão de ponto de vista. Se eu viro e conto uma determinada história aqui, o irmão Edson viu a mesma história, ele vai contar com as palavras dele. E à medida que o tempo vai passando, as minhas emoções manipulam as minhas lembranças. E as emoções dele manipulam as lembranças dele. Quem é casado sabe que é assim que funciona. Você vai lá e conta com as suas palavras e coloca aquelas pitadinhas, né, de veneno, né, para você se sentir mais, eu fui o mais machucado, né, assim que funciona. Na igreja é do mesmo jeito. O objetivo não é provar quem está certo, senão você não vai resolver o problema. O objetivo é ganhar o seu irmão. Toda situação de conflito que você tiver com o seu irmão, e você vai ter, porque nós somos uma família, e Deus vai colocar situações para que você aprenda a perdoar dentro da igreja. Isso aqui é uma escola. Você precisa entender que o objetivo é ganhar o seu irmão. E aí, se o meu irmão não quiser me ouvir, for daqueles bem marrento mesmo, daquele temperamento que você vai aprender na semana que vem, que é mais difícil, você precisa aprender a lidar com ele. Mas se ele não te ouvir, o que você vai fazer? Aí sim, você chama mais uns 2, 3 irmãos, vai lá, até ele. E aí, meus irmãos, nesses casos, normalmente, ele não está te ouvindo porque ele está com raiva de você. Dificilmente passa dessa etapa, porque os outros irmãos, que ele não tem problema com eles, ele vai ouvir com mais tranquilidade. Se ele é irmão mesmo, irmão, Jesus entrou no coração dele, o Espírito Santo entra no meio e vai resolver. Aí você vira para mim e fala: mas pastor, tem uns que eu vou te contar, hein? Nem desse jeito. Calma que para esses também Jesus falou. Nesse caso, leva o assunto para a igreja. Os irmãos todos, tem gente que pensa, isso aqui é para levar para uma assembleia para excluir o irmão. Não, é levar a igreja ao irmão. É trazer o assunto para tentar resolver. O objetivo final é sempre o mesmo, é ganhar o irmão. Se nem assim, a igreja inteira falando uma coisa, ele está falando outra,
Aí o que você considera essa pessoa? Gentil e publicano. Ou seja, nós temos a mente de Cristo. Essa pessoa não concorda com o geral. Significa então que ele não é da igreja. Não é crente. E o que significa considerar gentil e publicano? É virar as costas para a pessoa? Tem uma seita, que inclusive tem aqui em Nova Almeida. Eu tinha uma colega de escola que era dela. E aí essa colega caiu em pecado, em um pecado que eles consideram maior do que os outros. E aí tinha outra colega que era dessa mesma seita dela lá. Eles não podiam mais se falar. Passava, não dava bom dia, não fazia mais menção. Irmãos, é assim que a gente trata os não crentes? O que a gente faz com os não crentes? A gente tenta ganhar para Jesus, a gente prega o evangelho. E muitas vezes as pessoas querem ler esse texto dizendo, ó, corta aqui, ó, igual criança, tô de mal. Daqui para frente cortei tudo. E não é isso que Jesus está falando, ele está falando, considera gentil e publicano. E o que Jesus fez com os publicanos? Foi lá e evangelizou um, chamou para seguir, chamou para ser discípulo. O que ele fez com os gentios? Ide por todo mundo, pregar o evangelho até para os gentios, até os confins da terra. A diferença é que você vai ter um entendimento que essa pessoa ainda não tem Jesus, que ela precisa aceitar Jesus. Só isso. E aí o texto continua falando a respeito dessa aliança agora, na oração. Quando os irmãos concordam em oração, Jesus vai fazer. Às vezes esse grupo está pedindo uma coisa para Deus, e esse grupo está pedindo uma coisa contrária. Aí funciona como um tipo de oração antiaérea. Um ora uma coisa e o outro grupo vai lá e ora outra. Qual que Deus vai atender? Justamente. Agora, no momento que o povo concorda, é promessa dele, ele vai fazer. Tá? Temos ainda mais alguns textos. Agora, não mais em Jesus, mas já na era da igreja. 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoares alguma coisa também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. O que eu tenho para dizer a respeito desse versículo é algo muito rápido. É um versículo que revela para a gente que Satanás ele tem interesse e ele maquina para jogar um irmão contra o outro. Com relação à igreja, Paulo estava escrevendo aqui para a igreja de Corinto. Ele estava falando a respeito de um problema, possivelmente algo que ele já tinha dito na primeira carta, a respeito de um determinado irmão. E ele fala que ele já tinha perdoado. E ele precisava perdoar, e os irmãos também precisavam perdoar. Para quê? Para que Satanás não tivesse vantagem. Por quê? Porque nós não ignoramos as suas intenções. Tem gente que vira e fala assim, mas vai ficar botando culpa no diabo em tudo. Não, a gente não vai botar culpa no diabo em tudo, mas entenda que briga entre irmão na igreja, divisão entre irmão na igreja, ainda que de maneira velada, falta de perdão entre um irmão e outro na igreja, é terreno fértil para que Satanás opere no meio da igreja de Jesus. Uma igreja que tem gente sem liberar perdão uma para outra, é uma igreja que está doente, Satanás está operando no meio dela. Então é importante a gente ter esse entendimento. Colossenses 3, a partir do verso de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. O apóstolo Paulo está falando agora sobre o tipo de paz que precisa existir no corpo de Cristo. É uma palavra diretamente para a igreja. Fala a respeito do espírito de humildade, de mansidão, de longanimidade que os crentes precisam ter, porque, meus irmãos, é impossível a gente conviver dessa maneira que Jesus exige, na base da arrogância, sem passar por algumas humilhações, sem se importar. Porque você vai se humilhar.
Esse negócio de você ir atrás do seu irmão, ele que está errado, ele que pecou contra você e você ir atrás, sem humilhação não existe. E olha, meus irmãos, é tão difícil. Eu tomei como realmente propósito, aliança na minha vida, não quebrar isso. E como essas coisas têm acontecido ao longo dos anos, e às vezes eu tenho que procurar gente que já não está mais na igreja, e a pessoa me trata mal, e me xinga, e passa um tempo, eu vou lá e tento de novo, e bato a porta outra vez, até que eu consigo. E eu vou lá e resolvo. A gente precisa se humilhar para isso. É engraçado a gente usar a palavra humilde, né? Eu sou humilde, pastor. Humilde é aquele que se humilha. Uma pessoa que se diz humilde, mas não quer ser humilhada, ela tem que escolher outra palavra para descrevê-la, porque isso não é humildade. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Tem gente que usa essa palavra, suportando-vos, para dizer assim que estou convivendo por obrigação com a determinada pessoa. Uma irmã falou assim comigo: pastor, com fulano eu já estou naquele nível do suportando-vos uns aos outros. Não é isso que a Bíblia está falando. Porque a gente fala suportar no sentido moderno da palavra, no sentido de aturar. Eu estou aturando fulano, não é? E a palavra suportar no seu sentido original dá a ideia de suporte. Vocês estão vendo aquelas colunas que estão suportando a galeria? Se arrancar as colunas, a galeria cai. Suportar um ao outro é você sustentar, é você dar suporte um ao outro. E perdoando mesmo. Porque aqui o texto diz para a gente que é perdoar como Jesus perdoou. E olha, Jesus disse isso várias e várias vezes. Até na oração principal ali que Jesus ensinou, a gente pede a Deus que nos perdoe como nós perdoamos os outros. Aquela parábola que ele fala a respeito dos verdugos, né? Que eu já preguei aqui a respeito dela, de um cara que devia para o outro e tinha outro que devia para ele. Lembra dessa história? Quem não conhece, leia lá na Bíblia. Jesus está ensinando que o nosso perdão está condicionado ao perdão que a gente dá para as outras pessoas. E aí, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Essa palavra vínculo é uma palavra que no grego significa aquilo com que se amarra, laço, ligamento. Algumas traduções vão falar o elo da perfeição. Entre você e o seu irmão, precisa existir esse amor que amarra você um ao outro. É fácil falar isso para quem está do seu lado, porque a gente já senta na igreja, né, perto dos nossos amigos. Hoje então, que o pessoal está mais sentado aí, célula por célula, fica fácil. Mas gira o seu pescoço e olha ao redor. Olha lá para a cara do David, olha lá para a cara da Cláudia, a cara do Jefferson. Olha aqui o pessoal que está lá atrás, olha aqui para frente, né? Irmã Renilde, irmão Edson, irmã Graça. Você precisa estar amarrado com eles, amarrado em amor. O amarramento, né, o laço, o elo, o vínculo da perfeição. Como isso é possível? Só fazendo tudo isso que a gente falou aqui: humildade, perdão. E agora, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Irmãos, isso daqui é um dos maiores desafios. Eu estou falando nessa manhã sobre 2 tipos de aliança. Esse primeiro tipo de aliança que eu estou explicando para vocês, esse aqui é o maior desafio de todos. Você sabe por quê? Porque ninguém pensa igual ao outro. Olha o que Paulo está pedindo, meus irmãos. Eu ouvi uma frase certa vez, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu considero ela uma verdade. Ela diz o seguinte: se 2 pessoas pensam exatamente da mesma maneira, uma das duas não está pensando. A gente vê isso às vezes no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho e no ambiente de igreja também, não é? Então é que esses 2 irmãos andam sempre juntos,
pensam tudo do mesmo jeito. Muito provavelmente um pensa e o outro é aquilo que se chama de puxa-saco, né? Maria vai com as outras. A mente forte domina sobre a fraca. Mas, meus irmãos, como então é possível? Barulheira aí, né? Alguém ora aí, repreende enquanto eu vou falando, porque tá demorado aí esse som. É. Amém. Obrigado aí quem orou, tá bom? Já reduziu bem. Continua orando até sumir, tá bom? Quem sabe o cara bota um louvor lá, vai fazendo um fundo musical aqui. Acho que nem na gravação aí nessa altura vai entrar mais. Retomando aqui o raciocínio, como é que a gente tem pessoas totalmente diferentes, com formações totalmente diferentes? Aqui nós temos 2 jovens de idade próxima, tem o Léo e tem o Jussiel, até terminam com El. Mas a história de vida do Léo é totalmente diferente. A criação que o Léo teve é outra criação totalmente diferente que o Jussiel teve. Os caminhos que o Léo percorreu durante a vida são totalmente diferentes do que o Jussiel percorreu durante a vida. Mas Jesus entrou no meio da história dos 2. E eu rogo, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo amor de Deus, que sejais concordes, ou seja, concordem no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa chegar num acordo. Tem situações que a gente vai conversar, e vai ser difícil para a gente chegar num acordo. O que a gente precisa fazer nessas horas? Irmãos, nós temos a mente de Cristo, é isso que a Bíblia diz. A gente precisa orar, e um de nós vai ter que ceder. E não fica pensando que é o outro que tem que ceder. Olha, às vezes a ideia do outro é pior do que a sua. Mas o fato de você ser humilde e ceder para a do outro vai dar certo. Só porque o amor foi colocado em prática. Só porque a humildade foi colocada em prática ali. Então, meus irmãos, essa ideia de aliança uns com os outros, e que a gente precisa ter o mesmo pensamento, inclusive, e ter a mesma fala, a mesma linguagem, é fundamental para que esse projeto de Jesus, chamado igreja local, ele exista. Esse é um ponto importante nesse curso que a gente está tendo. A igreja local é um projeto do próprio Jesus. E para que esse projeto funcione, precisa existir essa aliança entre nós. Isso que Jesus planejou a nosso respeito precisa ser colocado em prática. Mas eu quero ensinar para vocês agora, caminhando para o final dessa aula, uma aliança que precisa existir, que a Bíblia ensina, das ovelhas para com o pastor. Você sabia disso? Que a Bíblia ensina que existe uma série de responsabilidades. A gente já falou algumas coisas a respeito disso. E se a gente age na maneira de contrato, é muito fácil a gente quebrar, não é? Porque nós estamos lidando com pessoas. Se eu fosse agir com as minhas obrigações de pastor com vocês, só quando vocês andam 100% correto, eu não seria pastor. E se vocês se comportassem para comigo como ovelha, só se eu fosse perfeito, também não daria certo. A Bíblia diz, e a gente já citou esse texto, obedeçam aos vossos guias, eles velam pela alma de vocês. E eu quero mostrar agora para vocês um aspecto dessa aliança que está lá em 1 Timóteo 5,17. O texto que eu vou ler aqui, ele traz uma equivalência bem grande com relação às palavras do grego para o português, mas leia na sua versão porque sempre expande um pouquinho o entendimento. 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Paulo ensinando o pastor de uma grande igreja, Timóteo, a lidar com os outros pastores. Ele usa a palavra presbítero. A Bíblia, no Novo Testamento, ela usa várias palavras para designar essa função daquele que preside sobre a igreja. O presbítero, algumas versões vão trazer a palavra ancião, é aquele que preside sobre um grupo, sobre uma congregação. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara:
não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Agora presta atenção nesse pedaço. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Amém? Amém. Irmãos, aqui a gente tem uma situação de presbíteros que vivem no pecado. Eu não estou falando daqueles que caem no pecado, mas daqueles que vivem no pecado. Eu escolhi, como eu falei para vocês, essa tradução aqui da Bíblia, que eu tenho, para vocês terem uma ideia, o númerozinho em cima, dizendo para cada palavra o que no grego significa. Porque tem uma equivalência mais precisa para a gente entender realmente o que o texto está querendo dizer. Vocês perceberam que tem uma diferença no tratamento para quem é pastor? Para quem preside sobre a igreja? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, amém? Pecado contra ti. Mas aquele que está vivendo no pecado e que por um acaso é o seu pastor. Vivendo, não aquele que caiu no pecado, mas aquele que está vivendo no pecado. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo que essa pessoa deve ser repreendida no meio de todo mundo para que haja temor. Existe um tratamento diferente para aquelas pessoas que são pastores, e não só com relação à disciplina, mas eu quero que vocês prestem atenção naquilo que é dito antes. Não aceiteis denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está falando que se alguém chegar para fazer alguma denúncia com relação ao seu pastor, você não deve aceitar. Mas por que, pastor? Isso faz sentido? Quem assistiu a 2ª aula do curso deve se lembrar quem é o pastor para Jesus. Ele é a estrela na destra, na mão direita de Jesus. Jesus falou a respeito disso lá, capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 de Apocalipse. Estrela na mão de Jesus, e não só isso. Ele é aquele que recebe a palavra de Deus para a igreja. Ele é aquele que recebe o direcionamento de Deus para a igreja. A gente vê ali isso no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja tal, escreva. É endereçada a ele a mensagem que chega. Então, meus irmãos, a figura do pastor, ela precisa sim ser protegida, porque senão o trabalho de Satanás fica muito fácil. Diga-se de passagem, ele é muito fácil. Porque se você chega da igreja e fala assim para alguém: nossa, o culto hoje foi abençoado, Deus usou muito o pastor, e a pessoa que está do seu lado vira e faz assim: sei, acabou. Se você receber aquele muxoxo da pessoa, não precisa nem acusar, não precisa ser nada, coloca gosto ruim. O que bate na cabeça da pessoa na hora? Esse irmão deve saber de alguma coisa que eu não sei. Não é assim? Ele sabe que o pastor fez alguma coisa e eu não estou sabendo. Então, meus irmãos, se alguém vira para você e fala que o pastor é injusto na maneira dele proceder, você não vai aceitar a disciplina do pastor. Se o pastor for te disciplinar, você vai: não, peraí. Automaticamente você se fecha. Se alguém vira para você e fala: o pastor é um mentiroso, você não acredita mais naquilo que ele vai falar. Ele fala: irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Deve estar mentindo esse cara aí. Tem alguma segunda intenção. Está mandando indireta para alguém. Se alguém vira para você e fala que o pastor é imoral, como é que você vai chegar e ouvir uma pregação sobre pureza do pastor? Você não vai receber. Então, por isso Paulo fala: protege. Alguém chegou para você com uma palavra contra o pastor, só aceita se tiver 2 ou 3 testemunhas. Não é desse jeito. Não pode receber qualquer palavra que venha. Irmãos, aí entra nesse ponto que eu falei para vocês, dessa aliança do rebanho para com a sua liderança. Eu tenho irmãos aqui na igreja, que se estiverem sentados num grupo de irmãos, e alguém começar a jogar piada contra o pastor, contra qualquer um dos pastores da igreja, eu sei, eu tenho irmãos aqui no nosso meio,
que vão repreender quem estiver falando, vão se levantar e vão abandonar a roda de amigo, ainda que tenha saído a galera para jantar fora. Eu sei porque já aconteceu. Eu tenho irmãos aqui na nossa igreja, que se alguém levantar para começar a jogar piadinha, ainda que sutil, contra a idoneidade dos seus pastores, vai com os 2 pés de voadora no peito. Mas, meus irmãos, eu sei também que temos pessoas no nosso meio, que se alguém começar a jogar piada, vai levantar o ouvido. Como é que é? Fala mais! Fala mais. Então, como é que funciona? Fala aí, como é que é essa história? Porque é chegado na conversa fiada. E essas pessoas são o alvo do capeta. É por elas que o inimigo entra na igreja. A gente não ignora as suas intenções. É por elas que a mentira vai ganhando raiz e vai entrando para o meio do povo. Irmãos, você quer realmente viver plenamente a visão da igreja local que está no Novo Testamento? A gente precisa abraçar essa aliança e seguir esse princípio. Eu vivi uma experiência muito forte com uma irmã aqui da nossa igreja esse ano, que foi o seguinte: eu chamei uma irmã para fazer um determinado trabalho aqui na igreja, ela ia me ajudar orando por algumas pessoas, eu liguei para ela antes, falei para ela se preparar espiritualmente. Quando eu cheguei aqui na igreja, ela me chamou no canto e ela falou: pastor, antes de eu fazer isso, eu preciso conversar com o pastor, eu preciso pedir perdão. Amém, eu estou acostumado com essas coisas. Quando você coloca uma situação, né, espiritualmente mais forte, de confrontar demônios e tudo, é natural que algumas pessoas façam isso. E essa irmã virou e falou, só que ela falou o seguinte: só que Deus me falou o seguinte, chegar e pedir perdão sem dizer porquê é fácil. Eu precisava procurar o pastor e contar por que eu estou te pedindo perdão. E olha, meus irmãos, ela começou a falar o que ela tinha falado mal de mim dentro da casa dela, só estava a família dela. E ela começou a dizer uma coisa depois da outra, e foi falando, pastor, e eu fui vendo que ela foi ficando constrangida. Me deu pena, irmãos, eu jamais pediria isso para alguém, mas Jesus pediu. Foi Jesus que pediu, não fui eu. E ela começou a falar ali, pastor, eu sei, me perdoa, não faz sentido. Eu falei, eu estava com raiva, mas não quero dar desculpa. Eu falei isso, isso e isso também do pastor. E ela foi falando e foi se quebrantando. Irmão, você pensa assim, que eu fiquei tipo, essa irmã falou essas coisas de mim, brincadeira, quem diria, hein? Sempre desconfiei, não. Se antes eu já amava essa irmã, depois que eu vi Deus operar nesse nível de transparência na vida dela, despertando nela tamanha obediência e aliança comigo, a minha admiração por essa irmã foi lá nas nuvens. Eu falei para ela na frente do marido dela e da minha esposa, eu amo muito essa mulher aqui. E fez a mesma coisa com a Jennifer. Por quê? Porque entendeu que precisa ter aliança. E eu vou te falar, hein? Deus derramou uma unção sobre a vida dessa irmã, porque ela viveu dessa maneira, porque ela colocou em prática. A gente precisa aprender, meus irmãos, esses princípios de obediência e de proteção mesmo dos nossos pastores. Eu sou pastor de vocês e eu tenho meu pastor, pastor Osias. Eu contei uma certa vez, vou repetir aqui essa história. Estava eu numa oração no monte e meu pai resolveu ir junto. E eu tinha preparado tipo uma dinâmica com o pessoal que estava lá comigo. A gente ia descer por um lugar que parecia ser muito perigoso, porque estava muito escuro. Eu tinha arrumado até uma corda para amarrar lá em cima e a gente ia descer com a corda. Ia chegar lá embaixo, eu tinha uma mensagem em cima daquilo, da gente descer lá no local, aproveitando o cenário para passar uma mensagem e tal. Na hora que a gente estava na cordinha descendo, alguns irmãos estavam lá comigo nessa hora. Pastor Osias só bateu o olho lá de cima e falou assim: quê? Volta todo mundo! Irmãos, na hora, a vontade que me deu foi começar a retrucar, e eu realmente comecei. Pai, eu sei o que eu estou fazendo, relaxa, a gente está descendo. Não, pode voltar, não vai descer ninguém aí nesse buraco não. Aí, gente, pastor Osias mandou, vamos voltar.
E a gente começou a voltar. Aí tinha um irmão que estava do meu lado, assim, o que eu fazia ele estava fazendo. Aí ele virou, pastor falou, ele deve ter visto alguma coisa. Viu alguma coisa que a gente não viu, né? Espiritual e tal. Vamos voltar todo mundo. Eu seria doido de fazer uma coisa dessa em desobediência com relação ao meu pai e meu pastor. Mas eu te digo que há irmãos que agem dessa maneira. E quer que Deus abençoe. Irmãos, a gente é um corpo. A gente precisa entender que a gente precisa, como o texto que nós lemos no início, tá ligado, tá encaixado um ao outro. Nós temos aprendido nos últimos dias um aspecto dessa relação do líder para conosco, que a gente tem chamado de paternidade espiritual. Não paternalismo, paternidade, o que isso significa. Essa relação que a gente vê, por exemplo, de Paulo com Timóteo, que ele chama de meu verdadeiro filho na fé. Essa relação do apóstolo João com as suas ovelhas, chamando eles de filhinhos. Uma relação de família. Nós não somos uma empresa, nós somos uma família cheia de filhos. E alguns são chamados para exercer um papel realmente de pai. Ainda que alguns sejam jovens, como eu, como o irmão Timóteo era na época em que a carta foi escrita. E o que a Bíblia diz com relação aos pais? Eu encerro lendo o último texto. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Amém. Se a gente caminhar nessa aliança, meus irmãos, eu não estou falando que você deve obedecer pastores de maneira cega, nada disso. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Toda vez que um pastor sobre a vida de vocês, seja eu ou de alguma igreja, que Deus te levar para ser membro dela. Toda vez que um pastor começar a falar coisas que se chocam diretamente com algo que a palavra de Deus ensina, lembre-se, importa obedecer a Deus e não aos homens. Até os pais, a Bíblia diz, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Então entendam sempre esse princípio. Mas irmãos, se a gente segue essa aliança, primeiramente essa aliança uns com os outros, pelo fato de nós sermos a mesma família pelo sangue de Jesus, segue esse princípio de que a gente precisa andar em perdão e ser um com o outro. E segue esse princípio de aliança com os pastores por causa do funcionamento da igreja. Então, meus irmãos, aquilo que a Bíblia diz vai se cumprir. O mundo vai olhar para a gente, ele vai crer. O corpo vai ser edificado e vai alcançar o seu crescimento. Amém? Amém? O ideal nesse momento, mas nós não temos um tempo para isso, seria cada um de nós sair procurando os irmãos da própria célula, os irmãos da igreja de uma maneira geral, para verbalizar essa aliança e falar, eu tenho uma aliança com você, eu me comprometo com você, meu irmão. O dia que o irmão pecar contra mim, eu vou procurar o irmão. E entre ti e eu somente a gente vai resolver. O ideal seria que cada irmão virasse para mim e fizesse aliança. Pastor, eu não aceito acusação contra a sua vida, a não ser que venha de 2 ou 3 testemunhas, e aí eu vou procurar o pastor. Da mesma maneira, eu pessoalmente, para cada um de vocês, falar toda a aliança que eu preciso ter com relação a vocês, no que diz respeito àquilo que a Bíblia ensina, do cuidado com o rebanho. Mas não dá tempo da gente fazer isso, pelo menos não nesse momento. Mas eu queria que a gente terminasse firmando essa aliança diretamente com aquele que nos ensina, o Espírito Santo de Deus. Você pode se colocar de pé? O que nós vamos fazer é o seguinte, você vai orar e vai falar diante de Deus, vai firmar esse compromisso diante de Deus, de ser um com o seu irmão, de perdoar o seu irmão como Deus tem te perdoado. De se o seu irmão pecar contra ti, você ir até ele. E todas essas outras questões que a gente falou, a aliança com relação à liderança da igreja. Amém? Feche seus olhos e ore nesse momento. E ao final desse momento eu vou fazer uma oração, encerrando a nossa aula, o nosso vídeo.
Pai, queremos declarar agora diante do Senhor a aliança que nós temos com os nossos irmãos. Queremos firmar diante de Ti um compromisso, meu Deus. E eu convido nesse momento até quem está assistindo esse vídeo depois a repetir esse compromisso de onde estiver. Queremos firmar esse compromisso diante de Ti, de que quando um irmão nosso pecar contra a gente vai procurar ele e vai seguir à risca aquilo que está lá escrito em Mateus 18, a partir do versículo 15, que a gente vai fazer o possível para manter esse vínculo de amor, esse vínculo da perfeição, que a gente vai fazer o possível para falar a mesma língua, para ter unidade de pensamento, Senhor, por mais desafiador que isso seja. E nos comprometemos, Senhor, a uma aliança toda especial com os nossos líderes, com o nosso discipulador, com o nosso líder de célula e com os nossos pastores. Em nome de Jesus. Amém.